Então, assim, cada um de nós tem uma ferida, um trauma. Eu digo que a nossa geração é uma geração que é privilegiada por acesso à informação, por ter contato com psicólogos, com terapia. E a geração anterior à nossa não teve nada disso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre como resolver o meu passado. Tem sido essencial no início desse ano de 2025. Então, na segunda semana agora de janeiro, eu conversava com a minha cunhada sobre algo específico. E ela foi e pontuou alguma coisa, né? Algumas pessoas, na verdade, que foram muito difíceis, assim, pra eu lidar no passado. E, gente, eu jurava que isso estava assim, era uma coisa que estava no passado, de verdade. Eu tinha certeza absoluta que essas coisas tinham ficado lá no passado. Mas quando a gente conversando ali, trocando uma ideia, eu vi o quanto aquilo ali ainda me afetava, sabe? Gerava uma dor. Inclusive, no dia que isso começou a acontecer, eu estava nos 100 dias e gravei um vídeo lá na playlist dos 100 dias falando sobre resolva o seu passado, resolvendo pendências do passado. Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas eu posso deixar aqui na descrição. Mas também não pontuo exatamente, e esse vídeo aqui vai ser um resumo do que eu pontuei lá. E aí, o que acontece? Eu vi que era uma dor ainda que estava ali. Só que como eu não tocava mais nesse assunto, então ficou meio que adormecido, sabe? E quando aquilo vem à tona, gente, vocês não têm noção, eu fiquei nervosa, eu chorei, eu me tremia, eu falei, cara, por que isso tá me afetando tanto ainda? E aí eu entendi que eu precisava resolver essas pendências do meu passado para que, a partir daquele tempo, daquele momento, a minha vida seguisse de uma maneira diferente. E Deus, ele tem falado assim demais comigo em relação a isso, de que eu preciso expor algumas dores, algumas feridas, para que aquilo ali seja de fato findado, sabe? Que aquilo ali se encerre, aquele ciclo ali se encerre na minha vida. E eu confesso que tem sido muito difícil, muito desafiador, porque apesar de eu não ter dificuldade em me expor, quando trata-se assim, né, de outras pessoas, outras partes envolvidas, isso me gera assim um desconforto, porque eu preciso resolver. E eu tenho assim um déficit, sabe? Eu até conversei com a minha sogra esses dias e eu falei, eu não cresci no lar onde a gente resolvia os nossos problemas, sabe? Era aquela coisa assim de, aquilo ali não tá bom, e enfim, as pessoas não sentavam, não conversavam. E assim, conversar, expor, sabe? A maneira com que eu me sinto, como aquilo ali me faz mal, me gera um desconforto muito grande. Então, por conta disso, muitas coisas da minha vida eu posterguei, quer saber, isso não vale a pena não, deixa isso ali, e passava por cima. Só que o Senhor me mostrou que essa não é a maneira certa de fazer. Aquilo que parece que tá bem resolvido, no fato não estava. Então eu precisei trazer isso à tona e resolver essas pendências. E aí foi necessário eu sentar, conversar, pontuar, né, expor algumas coisas. E isso, gente, eu tô falando assim de coisas de mais de 10 anos. Olha o tempo. E aí eu precisei expor, né, sentar com pessoas específicas, falar tudo aquilo que me incomodava, tudo aquilo que me chateava. E eu via que essas pessoas, eu tinha assim um receio de ter um relacionamento mais profundo, e são pessoas que eu não consigo afastar, sabe? Quando você tem um problema com uma pessoa, que aquela pessoa ali tanto faz, tanto fez, então é muito fácil você tirar aquela pessoa da sua vida. Não era o caso dessas pessoas, por serem pessoas muito próximas. Então, o Senhor me mostrou que era necessário resolver essa pendência, liberar perdão,
pedir perdão também, porque a gente fala muito sobre o liberar perdão, porque é algo que a pessoa fez, que magoou, que criou uma ferida, mas a gente também, ferido e magoado, a gente acaba ferindo e magoando também. Então, foi necessário a exposição, né? Expor essa dor para que isso de fato assim fosse findado, né? Essa etapa da minha vida ficasse lá no passado e nada fizesse ressurgir. Então, uma coisa que eu quero deixar como dica existe algo que só de você lembrar você tem pavor, sabe? Você não quer falar porque, enfim, não tem desejo de voltar ali porque aquilo ali te causa uma dor. Uma das coisas, né, que eu percebi foi que quando foi pontuado, né, alguns nomes específicos, aquilo veio como uma faca. A impressão que eu tinha é que estavam literalmente enfiando assim, ó. Foi uma coisa assim que eu falei, Jesus, como assim? Eu tô bem, tô vivendo aqui, tenho minha vida, né? Vida seguiu. E como que um nome pode me desestabilizar tanto? Então, eu falei, existe uma ferida aberta que precisa ser fechada. E eu vou fechar isso em nome de Jesus. E quando eu retorno para a igreja, eu apresento assim muitas coisas diante do Senhor. Mostro para Ele, né, assim, peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas atitudes. E eu sei que eu liberei muito perdão, eu precisei liberar muito perdão, eu precisei pedir muito perdão. Mas existe tempos, né, na nossa vida, da nossa caminhada, que a gente vai precisar voltar em algumas coisas, porque aquilo ali não foi, de fato, não foi feito da forma que deveria ter sido feita. E eu achava assim, eu tinha certeza que aquilo ali estava bem resolvido. E aí quando eu escuto, né, um nome ali, me desestabiliza. E eu falei, não, Senhor, não aceito isso. E a única coisa de diferente que eu não tinha feito até então era expor isso para as pessoas, né? O quanto aquilo ali me feria, o quanto aquilo ali me magoava. E aí foi muito difícil. Não foi algo fácil de se fazer, porque eu tinha uma marca muito, 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 muito grande mesmo em relação a isso. Mas eu posso dizer que quando eu falei, né, como eu me sentia, foi como se tivesse tirado assim uma tonelada dos meus ombros, das minhas costas. E eu sei que assim o perdão, né, não é um sentimento, é uma atitude. Então você tem que querer fazer. E nunca é sobre o outro, sabe? Tanto que quando eu conversei com as pessoas específicas, eu falei, não é nada sobre vocês, é sobre a minha pessoa, como eu me senti. E eu estou pontuando isso aqui porque foi a única coisa que eu entendi que eu precisava fazer, porque eu achei que estivesse bem resolvido e não estava. Enfim, assim, né, mediante o que eu apresentei, as outras pessoas também não entendiam, não sabiam o quanto estavam me ferindo. E engraçado, gente, isso me faz ficar muito pensativa, porque às vezes as pessoas nem têm noção, sabe, do quanto elas nos ferem e nos magoam. E a gente sempre, a primeira atitude que a gente toma é se afastar e não sentar, não resolver os problemas, de pontuar como aquilo ali te feriu ou como aquilo ali te magoou. E isso é muito ruim, porque você se afasta daquela pessoa, você deixa de ter um relacionamento talvez melhor com aquela pessoa por conta de algo que às vezes ela nem sabe, nem entende que aquilo ali te fere, te magoa tanto. E você gera, sabe, aquela distância. E enfim, então assim, foi muito bom, porque eu sempre pude sentar, pude expor aquilo que eu estava sentindo, como aquilo me feria, como aquilo me magoava. E tanto uma pessoa quanto outra pessoa, elas entenderam, me pediram desculpas também. Eu pedi desculpa porque muitas vezes, eu era uma pessoa muito orgulhosa, sabe? E assim, eu era porque hoje eu consigo lidar melhor com algumas questões do que há 10 anos atrás. Mas ainda assim é um processo, sabe? Todo dia eu tenho que rejeitar essa minha carne, sabe? O desejo da minha carne.
porque naturalmente nós somos egoístas, nós somos orgulhosos. A gente tem vivido uma geração do eu, né? Então assim, porque a pessoa me feriu e enfim, é sempre o eu, é sempre voltado pra gente em si. E a gente nunca se coloca no lugar do próximo. Então a gente resolver, né, os nossos problemas assim ajuda demais até os nossos relacionamentos. Eu já nesse processo, vamos dizer que de 10 anos, de 5 anos pra cá, eu já tive que resolver muitas pendências do meu passado. E se tem algo que eu posso pontuar aqui pra vocês é que nem todos é necessário esse tipo de exposição, mas nesse caso eu entendi que seria dessa forma, porque era algo que já tinha passado muito tempo e eu já tinha assim, né, de certa forma, ou pelo menos eu achava que eu já tinha liberado o perdão, mas foi necessário eu falar, sabe, resolver com aquelas pessoas aquilo ali para que aquilo ali de fato ficasse lá no passado e não tomasse a minha vida agora, no presente, sabe? É como se algo que aconteceu no passado, eu acredito muito no mundo espiritual, né? Então é como se algo que estivesse no passado ainda afetasse o presente. Não tanto porque era algo que eu não visitava com tanta frequência. E aí na primeira oportunidade aquilo ali vem como algo assim muito ruim, me desestabiliza, mas eu entendo que foi assim o Senhor me dando a oportunidade de resolver aquilo ali, deixar de fato aquilo lá onde tinha que estar, lá naquele tempo lá que aconteceu e ficou lá. E eu percebia que, lembra que eu falei que eram pessoas que estão no meu convívio? Eu percebia que muitas vezes o meu relacionamento com uma pessoa específica era muito ruim, apesar de ter melhorado bastante, mas ainda era ruim porque existia aquela mágoa lá. E aí, gente, isso fica no nosso subconsciente, sabe? E sem querer, a gente acaba criando uma distância, porque o que eu entendi dessa situação foi que, por ter tido uma mágoa, eu acabava criando uma barreira no relacionamento com essa pessoa. Então eu não me aprofundava, eu não ia assim num relacionamento mais fundo, porque eu tinha medo, porque ainda existia aquela mágoa, sabe? Eu não tinha falado, eu não tinha exposto aquilo. E por conta disso, aquilo ainda era um impedimento para que esse relacionamento fluísse de uma maneira assim genuína, mais tranquila, sabe? É porque a palavra fugiu, mas que pudesse de fato fluir sem nenhuma pendência, como se eu estivesse num rio. Vamos dar um exemplo. Como se eu estivesse num rio e aquele rio tivesse vários impedimentos, sabe? Você tá mergulhando ali, aí você tem que desviar de uma pedra, enfim, vai ter vários obstáculos. E hoje eu entendo que o meu rio tá limpo, sabe? Eu resolvendo, tirando essas pendências do passado, eu consigo fluir naquele rio ali sem ter nenhum obstáculo por perto, porque eu consegui resolver aquelas minhas pendências que estavam lá atrás. E aí eu quero finalizar o vídeo de hoje deixando um conselho pra você. Por mais doído que seja, por mais doloroso que seja, às vezes a gente tem que voltar, sabe? Num momento que nos causou dor ou que uma pessoa nos feriu. A gente tem muita facilidade em ver o que o outro faz de ruim pra gente. Mas a gente também muitas vezes machuca e fere as pessoas também. Então, por que eu não vou ter um amor, né, uma misericórdia, um olhar misericordioso com aquela pessoa, se pode ser eu num tempo, sabe? Não com aquela pessoa, mas com uma outra pessoa que eu vá ter um carinho, um amor. E eu gostaria muito que aquela pessoa me perdoasse por algo que eu já possa ter feito ou que eu fiz sem nem saber que eu estava ferindo, sabe? E eu sempre tento hoje, quando eu olho para os meus relacionamentos, né, com as pessoas que estão ao meu redor, sempre tentar tratar as pessoas de uma forma que eu gostaria que me tratassem. Então,
A gente precisa ter essa sensibilidade, sabe? E as pessoas erram, né? Eu não sou uma santa, já errei demais com muitas pessoas. E hoje, quando eu vejo isso, uma mágoa que eu tenho com pessoas tão especiais pra mim, eu entendo que foi um tempo, passou, me feriu, me magoou, me deixou muito chateada, mas passou, sabe? Aquela pessoa de lá certamente não é a mesma de hoje. E mesmo que seja, porque existem algumas pessoas que não amadurecem, né? Independente da idade, independente do tempo, independente das adversidades, mas eu não quero... não é o assunto para esse vídeo, né? Mas eu não posso focar nisso, porque eu quero amadurecer, eu quero fechar ciclos na minha vida. Então é necessário que eu tenha atitudes diferentes, eu não posso continuar do mesmo jeito, com as mesmas atitudes. É uma questão de mudança de mentalidade também. Eu, inclusive, estou gravando um vídeo para esse canal com esse tema, né? Na verdade, com 2 temas, mudança de mentalidade e as pessoas não mudarão e a gente precisa entender isso o mais breve possível. Então independente do que aquela pessoa tenha feito, que tenha te ferido, te magoado muito lá atrás, tenha compaixão, tenha misericórdia com o próximo, né? Tenha empatia com o próximo, porque eu falo que a gente não conhece nem a pessoa com quem a gente tá o tempo todo, a gente não tem esse poder de conhecer o que passa nos pensamentos. Então, assim, cada um de nós tem uma ferida, um trauma. Eu digo que a nossa geração é uma geração que é privilegiada por acesso à informação, por ter contato com psicólogos, com terapia, e a geração anterior à nossa não teve nada disso. Hoje talvez tenha um pouco, mas ainda existe aquele tabu, né, de que não pode fazer, enfim, como se menosprezando aquilo ali. Eu particularmente não faço, mas também não tenho nada contra. Pelo contrário, eu vejo quantas pessoas evoluem e amadurecem nesse processo. Mas a gente precisa entender que tem muitas pessoas com muitos traumas e que não sabem lidar com eles, assim como eu e você. Quantas coisas a gente não sabe lidar, sabe? Então, assim, por que a gente não olha com esse olhar de misericórdia com o próximo? Porque pode ser a gente. Então, que Deus possa sempre nos dar um coração sensível, um coração de poder, né, entender o lado do outro também. E aí, gente, é isso. Eu quero encerrar o vídeo desta forma. Que você possa olhar para o seu passado, para o seu hoje e ver aquilo que está mal resolvido, que está pendente. Converse com Deus, sabe? Peça a Ele, assim, um direcionamento daquilo que você precisa expor. Não necessariamente expor para as pessoas, mas expor para você mesmo, para que você possa reconhecer que aquilo ali te afeta, que aquilo ali tá te impedindo de alcançar novas coisas. E 2025, gente, eu tô com muita expectativa de fato nesse ano. Eu quero viver algo novo, então para eu viver algo novo eu não posso viver da maneira com que de qualquer forma, né? Da forma que eu tenho vivido até hoje, só vai me levar no lugar até onde eu cheguei hoje. Então, para que eu possa viver novas coisas, eu preciso ir mais fundo. Eu preciso ter atitudes diferentes, eu preciso ter pensamentos diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Então, o meu conselho para você nesse vídeo é isso. Tenha novas atitudes, tenha atitudes diferentes, faça uma autoanálise. Eu tenho a certeza que isso vai ser muito bom para você, para o seu amadurecimento, para o seu processo de autoconhecimento também. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês deixem um comentário, compartilhem aqui comigo alguma experiência de perdão, de resolver o seu passado. Enfim, comentem aqui, porque eu aprendo demais também com a experiência de vocês. E é isso, meu povo. Se inscrevam no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Beijo!